Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro e do Monitor do Novo Debate Econômico. Esse é o nosso primeiro podcast de 2023, o primeiro da colaboração entre os dois projetos. Eu sou o André Madruga, jornalista e um dos pesquisadores do Manchetômetro e do MNDE, e serei o mediador do podcast desta semana. Antes da gente começar, eu convido todas e todas a acessarem a nossa campanha de financiamento coletivo. Ajude o Manchetômetro a continuar online. É só acessar benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda é sempre bem-vinda. Neste episódio, falaremos sobre a cobertura jornalística da crise humanitária do povo Yanomami. Para isso, convidamos Estevão Benfica Senra, que é geógrafo, doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e analista do Instituto Socioambiental. Contamos também com a nossa pesquisadora Daniela Drummond, que é jornalista, cientista social e doutora em ciência política. Olá, pessoal, bem-vindos. Olá, André. Oi, André. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Então, na última semana, a gente acompanhou pela mídia tradicional a crise humanitária com o povo Yanomami, considerado uma das maiores comunidades indígenas do país. Mas tal fato não ocorreu recentemente. É algo que vem acontecendo há algum tempo. Estevão, o que foi feito, ou o que deixou de ser feito, para que a situação chegasse a esse nível? Bom, para tentar explicar essa situação, né, na mídia, de modo geral, eu tenho falado muito que são dois vetores principais que produziram essa situação que a gente chegou hoje nela, né? Um é o processo de degradação do sistema de atendimento à saúde no distrito Yanomami, e a outra é o aumento da invasão garimpeira. Esses dois vetores, eles não são exatamente recentes, né? Mas nos últimos anos eles se aceleraram muito. E eu acho que isso explica um pouco por que agora está tendo uma repercussão um pouco mais ampla, né? E ambos produzem impactos que relacionam que vão se relacionando, né? E que muitas vezes vão amplificando uma certa situação de penúria, né? Que esse povo experimenta hoje. Então, para poder deixar um pouco mais concreto o que eu estou falando com desassistência à saúde e degradação da assistência à saúde, contextualizar um pouco, né, o sistema de atendimento à saúde na terra Yanomami, ele é realizado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e Ecuana. Ele foi o primeiro distrito sanitário a ser criado, né, com esse modelo, foi criado mais ou menos em 1993, e a ideia do distrito foi organizar o atendimento à saúde nesse território, que acontecia de maneira fragmentada por iniciativas diversas, seja nos postos da FUNAI, seja nos postos missionários, né? E a ideia era, então, organizar esse atendimento para poder garantir um atendimento no território, né, permanente e com regularidade, voltado à atenção primária. Então, né, ao longo dos anos, foram construídas unidades básicas de saúde próximo às maiores concentrações de aldeias, né? E esses postos foram se organizando como regiões administrativas, que hoje a gente conhece como polos base. O que acontece é que essa atenção primária, ela teve um momento importante, assim, que nos anos 2000, ela conseguiu fazer valer, assim, seu objetivo, né, e teve resultados muito bons. Então, na época, tinha uma organização que chamava Uriri Saúde, que apresenta números impressionantes, assim, que conseguiu praticamente zerar alguns casos de malária, reduzir, surpreendentemente, também a mortalidade infantil e tal, justamente porque ele partia desse pressuposto de garantir a atenção básica de uma maneira muito constante, próximo às aldeias, né?
Então, essa organização, por exemplo, ela ampliou a estrutura, né, abriu novas pistas de pouso, criou novas unidades de saúde, começou um processo, inclusive, de alfabetização de indígenas Yanomami, para que eles pudessem se transformar em técnicos de saúde também. Então, muitos tiveram uma formação depois como microscopistas também. E a esses elementos que é atribuído esse sucesso no atendimento, né? De lá para cá, porém, vários fatores foram acontecendo, mas o principal deles é de que o DICEI foi ganhando, por ser uma região muito remota, ele administra uma quantidade importante de recursos, então ele foi ganhando uma certa, cada vez um caráter menos técnico na gestão e mais político, né? De indicações de políticos locais que para poder administrar isso. Isso foi fragilizando o atendimento durante um tempo, mas eu acho que, de alguma maneira, essa evolução da fragilização foi um pouco mais lenta do que aquela que a gente assistiu no último quadriênio, onde os últimos administradores eram pessoas sem nenhuma experiência na saúde indígena, né? E fizeram com que, por exemplo, muitos dos postos fossem desabastecidos com insumos básicos, com medicamento, a infraestrutura de vários postos se precarizou demais, pistas perderam funcionalidade, então aldeias que antes eram visitadas por aviões monomotor começaram a ser visitadas só por helicóptero, o que aumenta o custo de atendimento, sem que necessariamente garanta uma melhoria na qualidade do atendimento e tal. Então, isso foi produzindo essa situação de colapso da saúde. E aí, paralelamente, a partir de 2016, a gente também observou um aumento expressivo, né, do garimpo, que se acentuou principalmente a partir de 2019, um pouco pela postura do governo federal, que foi aos poucos desmontando, né, a estrutura de fiscalização e proteção ambiental, e também tinha uma espécie de discurso pró-garimpo que motivava muitas pessoas a investirem nessa atividade, embora ela seja ilegal. E aí você tem, então, esse somatório das duas coisas. Então, para, né, dar um exemplo, o garimpo, em outros contextos, ele já é associado também a um aumento de doenças infecto-contagiosas. Isso é verificado em vários lugares na Amazônia, né, em especial a malária. Porque a perturbação que a atividade provoca no ambiente, ela muitas vezes favorece, né, o desenvolvimento de vetores da malária, e também, como a população garimpeira ela se movimenta muito, ela muitas vezes importa casos de malária de um lugar para o outro. Então, você já tem esse impacto, né, de uma tendência a ter aumento de casos de malária associadas ao garimpo. E aí, quando você chega num território em que você, por exemplo, não tem muitas vezes mais microscópio ou mesmo lâminas para poder realizar a busca ativa, isso acaba aumentando ainda mais, né? Então, por exemplo, se você soma os casos anuais de 2020 e 2021, você tem mais de 40 mil casos de malária, com uma população de 30 mil pessoas. E esse é só um exemplo, né? Porque existem várias outras coisas, infecções respiratórias também, que têm uma dinâmica parecida e que poderiam, com cuidados de atenção básica, serem mitigados, né? Mas que, sem atenção básica, acabam evoluindo para quadro mais grave. E aí, por isso que você vê esse cenário de morte de crianças por pneumonia, por exemplo, que foi um pouco esse gatilho, né, da última, dessa avalanche toda, dessa denúncia, um pouco essa reportagem que mostrava a quantidade de crianças que morreram no último quadriênio por doenças evitáveis. Então, eu acho que esse é um pouco o contexto geral, assim, da situação, né? E para responder a questão que você colocou de por que só agora, eu acho que talvez por três razões, assim. Eu acho que em outros momentos isso já apareceu em alguma medida, né? Porque as lideranças têm incansavelmente denunciado esse problema. Mas eu acho que o fato de, primeiro, né, de que
a degradação provocada pelo último governo, ela foi ainda mais expressiva e marcante do que esse processo todo, justamente por causa da junção do garimpo com essa degradação do atendimento em saúde. Eu acho que um elemento 2 foi o fato de que o novo governo reagiu em alguma medida, né? Então ele começou a tomar ações e o próprio presidente eleito, recém-eleito, visitou a casa de saúde lá e fez um pronunciamento importante, assim. Então eu acho que isso de alguma maneira deu uma amplitude maior para a questão. E o terceiro, eu diria que tem um pouco essa dinâmica de, talvez, né, depois de tudo que a sociedade passou com esse último governo, principalmente em relação a essas questões todas da pandemia, né, e desse caos na administração pública e da saúde e tal, talvez um pouco cada um reconheça em alguma medida o seu sofrimento, a sua angústia também nesse quadro dramático e de alguma vez esteja projetando assim também, né, como uma forma de buscar por alguma que buscar que alguma coisa seja feita em relação a isso, né? Eu acho que muita gente sofreu muito nesse período da pandemia e tal, por razões muito parecidas com esse processo que os Yanomami enfrentaram também. Enfim, mas são hipóteses, né, sobre esse processo todo. Eu não sou especialista, né, de dinâmicas como vocês, né, de notícias, mas é o que eu imagino. Estevão, já que você tocou no assunto, existem dados sobre a Covid, a incidência nos povos Yanomamis, se é maior do que na população brasileira em geral, ou estão na média? Então, eu não me lembro muito bem, mas a gente, em determinado momento, eu participei de um grupo de pesquisadores que se uniu no período da Covid para tentar organizar um pouco essas informações, porque no período da pandemia a gente observava que aquilo que os nossos amigos e pessoas que estavam no território falavam era muito diferente do que aparecia como dado oficial, né? Então a gente fez um esforço de tentar compilar mortes prováveis, que poderiam ser prováveis de Covid, que não tinham sido notificadas como tal. Então a gente chegou a fazer uma estatística, eu não tenho certeza, mas eu acho que a mortalidade ela foi um pouco maior do que na população brasileira de modo geral. Uma das questões que contribuía para essa maior taxa de mortalidade era a questão da comorbidade, né? E principalmente a comorbidade da malária. E o primeiro indígena, né, que morreu de Covid, diagnosticado com Covid, foi inclusive um Yanomami que vivia numa área no Rio Uraricuera, uma comunidade na beira do Rio Uraricuera, que é uma porta de entrada, umas áreas mais intensas do garimpo, e, e que ele morreu justamente depois de ter passado por um problema de desnutrição grave e casos de malária seguidos e tal. Dani, embora a mídia tradicional tenha noticiado situações e algumas denúncias sobre esse povo, o fato é que a cobertura jornalística esteve longe de informar de forma mais completa e profunda o que ocorria na região. Por que você acredita que isso só veio à tona agora? É por falta de acesso às informações, falta de espaço às minorias e movimentos sociais, por exemplo? Oi, André. Eu tenho algumas hipóteses também e algumas explicações, né? Primeiramente, a gente tem que lembrar que os grandes veículos de comunicação estão sediados em outras regiões do país, embora eles tenham equipes, né, nas capitais, é um acesso remoto. E o jornalismo ele está cada vez mais reduzido de equipe. Então, essa seria uma das explicações. Seguindo também pela linha do que o Estevão falou,
A questão política, em outras pesquisas que nós fizemos, então, por exemplo, quando eu analisei aí a cobertura dos movimentos feministas, eu percebia entre os próprios jornalistas uma autocensura, um certo medo de falar sobre alguns temas. E aí esses temas menos vendáveis do jornalismo, né, que engloba os movimentos sociais, engloba as minorias, eles acabaram sendo deixando de lado, principalmente nesses últimos 4 anos. Então, seriam 2 explicações. Fazendo uma pesquisa rápida ali sobre os Yanomamis nos últimos anos, encontra-se algumas notícias aí nos grandes jornais brasileiros, algumas notícias que denunciam que provavelmente estivesse acontecendo uma mortalidade muito grande de crianças, problemas de garimpo e tal. Mas eu não encontrei nenhuma notícia que alguma equipe de jornalismo estivesse naquele lugar para denunciar, como a gente tem visto agora, né, que o atual presidente foi até o local, e a imprensa, né, noticiou amplamente aí, divulgando cenas lastimáveis, né, cenas muito tristes, que infelizmente também acaba sendo uma forma de se explorar, né, a realidade, mas vai até um limite do jornalismo, né, até onde se deve mostrar o que está sendo mostrado, a questão das crianças desnutridas, a questão dos idosos. Então, essas são algumas possibilidades disso não ter sido noticiado. Então, acredita-se que os jornalistas receberam essa denúncia, mas realmente não foi apurado, não teve um investimento das equipes em ir até o lugar, em apurar o que estava acontecendo. Agora, o motivo exato de por que não foi feito isso, a gente não tem como saber. E aí também nessa pesquisa que eu fiz aí rápida, né, é até interessante a gente pensar em aprofundar essa pesquisa a respeito de como o jornalismo tem coberto esses povos originários, eu percebi que em jornais internacionais há uma possibilidade maior de se falar sobre esses temas. Então, por exemplo, no El País tem uma notícia grande, um texto grande, de uma jornalista brasileira falando sobre a mortalidade das crianças de 2020, esse texto. Já nos jornais brasileiros, as fotos, até as imagens que aparecem a respeito das denúncias, são fotos aéreas da comunidade, então não aparece foto das pessoas. Realmente não foi checado, né? Foi apenas anunciado que poderia estar havendo um problema humanitário naquela região. Um problema desse tamanho não tem só uma causa, né? São várias que se somam e falta de informação via mídia tradicional também é uma delas. Eu acho que há um pouco de desinteresse mesmo, André, e aí fazendo uma culpabilização mesmo do jornalismo, né, atual. Há uma dificuldade dos jornalistas de terem acesso, de terem recursos, mas há também um desinteresse, né? O papel social do jornalismo está envolvido em cobrir, né, toda a população, então isso também reflete quem são os jornalistas hoje, né, a qual classe eles pertencem, como isso é representado. Nos últimos anos, aí podemos dizer, aos últimos 10 anos, tem sido feito um esforço, inclusive dentro da própria universidade, de uma pluralidade maior, tanto de fontes, né, das pessoas que dão entrevistas, como até dos próprios jornalistas, de ter equipes mais multiétnicas, com mais mulheres, com pessoas de diferentes etnias, de diferentes idades, mas ainda reflete muito quem são a maioria dos jornalistas, né? Pessoas brancas que vivem em grandes cidades, então há essa lacuna a ser cumprida pelo jornalismo e pelo jornalismo brasileiro, principalmente, né? Nesse momento. Interessante que hoje, analisando os editoriais da semana sobre a catástrofe lá, todos os jornais batem no governo do Bolsonaro, pelo que deixaram ou pelo que fizeram, cobram do Lula resposta, e só o Estadão que não chega a fazer um meia-culpa, porque ele não fala que a imprensa não deixou de cobrir, mas diz que é um problema de toda a sociedade, é um problema de todo brasileiro. Suponho que nisso inclua a imprensa, mas não chega a nominar. Vamos lá. Agora a pergunta é para os dois, tá? Estudos mostram que a imprensa usa estereótipos para apresentar os povos indígenas. Por vezes são tratados como exóticos e atrasados. Essa falta de compreensão traz algumas questões importantes. Por exemplo, nesta semana tivemos os Yanomamis pedindo para que se parasse a divulgação de fotos e menções sobre uma das pessoas que havia falecido.
Na cultura Yanomami não se menciona mais aqueles que faleceram, além da questão da exposição das pessoas desnutridas. Como a cobertura da mídia pode ser melhor para respeitar as culturas e tradições desses povos? Bom, eu acho assim que pela perspectiva Yanomami, esse tipo de denúncia é uma decisão muito difícil, né? Porque na cultura Yanomami, de modo geral, a imagem da pessoa faz parte da pessoa, né? Então, você divulgar a imagem de uma pessoa é você, de alguma maneira, como se você estivesse colocando um pedaço da pessoa por aí que você depois não vai ter mais o controle. E quando essa pessoa vai a óbito, a cultura entende que essa pessoa, para que ela faça passagem para o mundo dos mortos de uma maneira tranquila, todos os rastros dela precisam também sair desse mundo, né? Então, é uma questão muito complexa, porque, em alguma medida, a sensação de que existem pedaços, né, dessas pessoas que estão nessas fotografias, que faleceram, que estão por aí, uma coisa que gera um sofrimento para a família dessa pessoa, porque primeiro tem a coisa de impedir a passagem dessa pessoa, né, da maneira como deveria ser feito, que para você ter uma ideia, quando a pessoa morre, a pessoa normalmente ela tem uma rede, né, que dorme numa rede. E essa rede é amarrada numa haste da casa. Então, normalmente, quando a pessoa morre, eles queimam essa rede, queimam a corda da rede e raspam a madeira da haste, né, onde tinha essa coisa da pessoa, assim como todos os pertences dela, etc. Os parentes dessa pessoa, então, eles não vão conseguir, de certa forma, também esquecer dessa pessoa, enquanto eles têm essa espécie desse fantasma que é a presença desses restos dela aqui. Então, é uma questão muito difícil, assim. Então, as lideranças, de modo geral, elas evitam e sempre pedem para grupos mais vulneráveis nunca tirar fotografia de criança, pessoa mais velha e tal. No entanto, já existe também uma mudança na visão deles, assim, de uma espécie de entendimento de como que funciona a cultura dos não indígenas, né? De que a cultura dos não indígenas é aquela que ele precisa ver, ele não acredita na palavra. Então, eles entendem, de alguma maneira, que essas imagens têm uma certa importância política que podem vir a contribuir para a causa deles. E isso acontece também pela própria história do Yanomami no Brasil, de ter essa parceria por exemplo, a fotógrafa Cláudia Andujar, que foi uma pessoa que dedicou a sua vida à causa Yanomami, ao mesmo tempo produzindo, né, fotografias lindíssimas e tal sobre esse povo que de certa forma, sensibilizou de alguma maneira a sociedade brasileira e tal para o que estava acontecendo nos Yanomami. Então, a foto não é um instrumento de denúncia ou de comunicação política que é de hoje. Hoje, talvez, como tem essa coisa da coisa digital e tal, isso facilitou. Hoje em dia, os próprios Yanomami também fazem isso e tal. Então, talvez isso muda um pouco a quantidade e a qualidade da coisa. E também, de certa forma, é diferente a disposição que as pessoas de antes, dos anos 70, tinham em relação às imagens das pessoas de hoje, né? Mas, enfim, só para dizer de que é um exercício super delicado e que as lideranças muitas vezes têm que tomar essa decisão difícil, né? E, nesse caso, por isso que eu acho que é relevante que tenha uma repercussão e que isso signifique uma mudança de política real, para valer, né? Para fazer com que essa escolha que eles tomaram ali, apesar de todo esse desconforto, resulte em alguma coisa, né? Essa questão da exposição, né, para o jornalismo tem essa necessidade que o Estevão falou, da questão de se mostrar o que está acontecendo, principalmente através das imagens, né, e para o jornalismo
infelizmente, a tragédia vende muito, né? A violência vende muito, a tragédia, tudo aquilo que foge do cotidiano. Então, essas cenas de crianças muito magras, elas chocam as pessoas. E eu concordo com o Estevão que uma forma de se utilizar para que não ocorra mais, né? De que estão se expondo isso para que não seja uma exposição recorrente, mas que seja tomadas medidas, políticas públicas que consigam solucionar o que é possível solucionar, né? A partir de agora, né? As perdas das pessoas que já vieram a falecer em decorrência disso, infelizmente, não tem o que fazer, né? Não tem como reparar. E aí também uma questão de formação jornalística, né? De formação de como o jornalismo está abordando isso. Então, observando também brevemente as notícias, eu percebia que muitas imagens que retratam esses povos indígenas são fotos de rituais, são fotos de celebração, são poucas fotos do cotidiano de quem são essas pessoas, como pessoas normais, né, que estão nos jornais, não que os indígenas não sejam normais, mas pessoas que estão nas páginas dos jornais ou nas imagens dos jornais televisivos todos os dias. Então, há um certo estereótipo de quem são esses povos, né, de como eles se comportam, de como eles são. Então, acho que é importante também haver uma conscientização maior de como lidar com isso, né? Talvez até uma aproximação maior com a própria comunidade, né, de como eles querem ser representados. Isso é muito importante. Muitas vezes isso não é questionado, né? Como vocês gostariam de ser mostrados? Então, essa questão de entender a cultura, né? Então, novamente falando, quem são os jornalistas? São pessoas não indígenas que pensam a partir da cultura não indígena. Então, tentar compreender quem são essas pessoas e como elas gostariam de ser representadas pela mídia. E aí, levantando essa questão também, né, que a grande mídia são empresas jornalísticas, né, que têm alguma cultura, têm uma política e elas acabam seguindo a linha editorial delas, né, como o André comentou, algumas comentaram sobre esses assuntos nos editoriais, mas por muito tempo elas provavelmente tiveram essas informações, mas não checaram, né, o que estava acontecendo. Acho que é isso. Estevão, se você puder comentar um pouco sobre o seu trabalho, né, com a população, como que é, ou se você tem material sobre isso. Eu trabalho com os Yanomami desde 2013, né? E eu trabalho principalmente com essa questão da gestão territorial. Então, eu contribuí, né, junto com as associações lá para a discussão do plano de gestão do território. Como a minha formação também é em geografia, eu contribuí nessa parte de desenvolver a cartografia, né, e o mapeamento do território lá junto com eles também. E também tem um trabalho de apoio a pesquisas interculturais e um trabalho de pesquisa no território, sim. Então, eu participei de uma pesquisa do IFAM, que a gente estudou a diversidade linguística, né, da família Yanomami, que é uma família linguística, né, tem variações de línguas dentro dela. Também a questão da vitalidade linguística, que foi um trabalho muito interessante. Também trabalhei numa pesquisa num contexto de produzir material didático nas línguas, né, Yanomami, que era uma ideia de que essas escolas precisavam de ter materiais que fossem relevantes no contexto, né, das pessoas ali e tal, e que também tivessem um registro nas próprias línguas, né? Porque muitas vezes você chega nessas escolas e tem um urso polar, né? E só em português, então o engajamento da criança com aquele material é muito diferente. Então a gente fez um trabalho com jovens por exemplo, sobre abelhas sociais, né? E é isso, assim, né? Em resumo, é um pouco esses foram os trabalhos. E aí, no meu doutorado também, eu tive a oportunidade também de refletir um pouco melhor sobre
um pouco a economia, né, do funcionamento da economia Yanomami e as dinâmicas da mobilidade territorial. Você acredita em genocídio ou não? Cara, eu acho assim, genocídio é uma questão jurídica, né? Eu acho que as pessoas, que quem deve ver isso é uma coisa da justiça. Eu acho que de alguma maneira tem indícios, assim, dá para você construir uma coisa, porque teve um processo de omissão muito grande, né? Então, por exemplo, o presidente da FUNAI proibiu uma equipe da Fiocruz de entrar com médicos. Durante um tempo, eles usaram essa coisa da Covid para impedir que equipes de jornal fossem lá para mostrar a situação de algumas comunidades, mesmo com decisões judiciais favoráveis à reabertura de bases de proteção e à realização de operações, o governo federal descumpriu, né, e deu respostas insatisfatórias. Então, tem elementos assim que mostram pelo menos uma ação e uma inação, quando a inação era interessante a eles, nesse sentido de contribuir para essa tragédia, né? Mas eu acho que eu não saberia dizer se, nos termos da lei, exatamente isso é suficiente e tal, né? Esperar que as instituições funcionem minimamente. Pois é. Agora, na verdade, me preocupa mais as condições de reestruturar do que, na verdade, sei lá, se tivesse que gastar o esforço em alguma coisa, eu preferiria que o esforço fosse para E recuperar a como saúde. expulsar os garimpeiros. Eu acho que isso faz parte, né, do processo também para poder mitigar a origem, né, uma das origens desse problema. Isso e, obviamente, também recuperar esse atendimento à saúde, né, reestruturar. Quer falar, Dani? Quero. Eu acho que serve também para fazer um esforço de conscientização da população no geral, né, de que a população do Brasil é muito grande, tem pessoas muito diversas, de que existe uma necessidade especial de uma atenção, né, a esses povos originários, ter órgãos que fiscalizem, que atuem realmente, que tenham liberdade de atuação, né, para poder fazer o trabalho que os profissionais estão capacitados para fazer, porque o que a gente percebe é que, mesmo existindo esses órgãos como a FUNAI, houve uma tentativa de bloquear realmente o funcionamento adequado, né, em relação à proteção dos povos originários e dessa população vulnerável no Brasil como um todo. Não sei se o Estevão concorda comigo, mas eu acho que é. E esperamos realmente que haja, né, que essa exposição midiática resulte numa reparação mesmo, numa recuperação da saúde das pessoas, né, da saúde física e da saúde emocional também, porque eu acho que o impacto é muito grande nos dois sentidos. É isso. Queria agradecer a presença de vocês dois. Estevão, uma honra. Eu agradeço pelo convite, prazer conhecê-los, parabéns aí pela iniciativa também. Dani também, obrigado. Obrigada, um prazer te conhecer, Estevão, conhecer o seu trabalho, e nós do Manchetômetro estamos de portas abertas quando vocês tiverem informações, o que precisar, podem contar com a gente. Nós somos um grupo de pesquisa e estamos aí completando 10 anos de pesquisa do Manchetômetro, e a gente está tentando fazer a nossa parte aqui dentro da universidade, né, e essa relação com as pessoas, conhecerem um pouco mais do trabalho dentro da universidade, do trabalho de pesquisa de comunicação de mídia, e conhecer a realidade do país como um todo. Então, muito obrigada pela sua participação aí com a gente. Obrigado. É isso. Neste episódio você ouviu sobre a crise humanitária do povo Yanomami. Para mais informação, acesse nosso site manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental
para a democracia brasileira, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.